A mecânica é um dos ramos mais antigos e importantes da física, pois busca compreender como os corpos se movem e interagem entre si. Desde a observação da queda de uma pedra até o movimento dos planetas em torno das estrelas, a mecânica procura identificar as causas dos movimentos e prever seu comportamento. Ao longo da história, diferentes civilizações observaram os fenômenos naturais e desenvolveram explicações para o funcionamento do universo. Com o avanço do conhecimento científico, tornou-se possível compreender que os mesmos princípios que regem os movimentos na superfície da Terra também explicam o comportamento dos corpos celestes. A força-peso corresponde à atração gravitacional exercida pela Terra sobre qualquer objeto que possua massa. Essa força atua constantemente em direção ao centro do planeta e é responsável pela queda dos corpos, pelo funcionamento de diversos fenômenos naturais e pela manutenção da atmosfera próxima à superfície terrestre. Embora muitas vezes peso e massa sejam tratados como sinônimos no cotidiano, representam conceitos distintos. A massa corresponde à quantidade de matéria de um corpo, enquanto o peso depende da intensidade da gravidade do local onde esse corpo se encontra. A aceleração gravitacional representa a intensidade com que a gravidade acelera os corpos durante a queda livre. Próximo à superfície terrestre, essa aceleração apresenta valor praticamente constante, embora pequenas variações possam ocorrer em função da altitude, da latitude e das características geológicas da região. Em outros planetas, luas e asteroides, a intensidade da gravidade pode ser muito diferente, influenciando diretamente o movimento dos objetos e até mesmo a forma como seres vivos poderiam se locomover nesses ambientes. A lei da gravitação universal estabeleceu que todos os corpos do universo exercem atração gravitacional entre si. Essa interação depende das massas envolvidas e da distância que as separa. Mesmo objetos aparentemente pequenos exercem atração uns sobre os outros, embora essa força seja extremamente reduzida quando comparada à gravidade produzida por planetas e estrelas. Essa lei permitiu explicar o movimento dos planetas, das luas, dos cometas, dos satélites artificiais e das galáxias, demonstrando que existe uma mesma regra física válida para todo o universo conhecido. As leis de Kepler descrevem o movimento dos planetas ao redor do Sol. A primeira demonstra que as órbitas possuem formato elíptico, e não perfeitamente circular. A segunda mostra que a velocidade orbital varia durante o percurso, sendo maior quando o planeta está mais próximo do Sol e menor quando está mais distante. A terceira estabelece uma relação entre o tempo necessário para completar uma órbita e sua distância média em relação ao Sol. Essas leis foram fundamentais para o desenvolvimento da astronomia moderna e serviram como base para a compreensão mais ampla da gravitação. Os corpos celestes apresentam movimentos extremamente variados. Os planetas realizam movimentos de rotação em torno de seus próprios eixos e translação ao redor das estrelas. As luas orbitam os planetas, enquanto cometas percorrem trajetórias bastante alongadas. Asteroides, meteoros e diversos outros objetos também participam dessa dinâmica contínua. As galáxias movem-se umas em relação às outras, e o próprio universo encontra-se em expansão segundo o entendimento científico atual. A Terra exerce influência significativa sobre diversos fenômenos naturais. Sua gravidade mantém a atmosfera, retém os oceanos e permite a existência das condições necessárias para a vida. O movimento de rotação produz alternância entre dias e noites, enquanto o movimento de translação, associado à inclinação do eixo terrestre, origina as estações do ano. Essas características determinam importantes aspectos do clima e da distribuição da energia solar sobre o planeta. As marés constituem um dos efeitos mais evidentes da interação gravitacional entre a Terra, a Lua e o Sol. A atração gravitacional da Lua exerce influência predominante sobre os oceanos, provocando elevações e rebaixamentos periódicos do nível da água. O Sol também contribui para esse fenômeno, intensificando ou reduzindo as marés conforme o alinhamento entre os três corpos. As marés influenciam ecossistemas costeiros, atividades pesqueiras, navegação e diversos processos ambientais. As variações climáticas resultam da interação entre inúmeros fatores naturais e humanos. A distribuição desigual da radiação solar, a circulação atmosférica, as correntes oceânicas, o relevo, a vegetação e a composição da atmosfera determinam diferentes padrões climáticos ao redor do planeta. Em escalas maiores de tempo,
Mudanças na órbita terrestre, na inclinação do eixo e na atividade solar também podem modificar o clima global. Atualmente, as atividades humanas exercem influência crescente sobre o equilíbrio climático por meio da emissão de gases de efeito estufa. Ao longo da história surgiram diferentes concepções sobre a origem do universo. Diversas culturas elaboraram narrativas mitológicas para explicar a criação do cosmos. Posteriormente, filósofos gregos propuseram interpretações baseadas na razão e na observação. Com o desenvolvimento da astronomia e da cosmologia, consolidou-se a ideia de que o universo passou por um processo de expansão iniciado em um estado extremamente quente e denso. Desde então, galáxias, estrelas, planetas e demais estruturas foram sendo formados ao longo de bilhões de anos, em um processo contínuo de evolução cósmica. Os fenômenos elétricos acompanham a humanidade desde a antiguidade, inicialmente observados em descargas atmosféricas e na eletrização de alguns materiais por atrito. Atualmente, a eletricidade constitui um dos pilares da sociedade moderna, estando presente em praticamente todas as atividades humanas, desde sistemas de iluminação até equipamentos médicos, computadores, meios de transporte e comunicações. A carga elétrica é uma propriedade fundamental da matéria. Existem cargas de dois tipos, convencionalmente denominadas positivas e negativas. Corpos eletricamente carregados podem atrair ou repelir outros corpos, dependendo da natureza das cargas envolvidas. Em materiais condutores, algumas cargas possuem liberdade de movimento, permitindo a formação da corrente elétrica. A corrente elétrica corresponde ao movimento ordenado de cargas através de um material condutor. Nos metais, esse movimento ocorre principalmente devido aos elétrons livres presentes em sua estrutura. Quando existe diferença de potencial entre dois pontos de um circuito, estabelece-se um fluxo contínuo de cargas que transporta energia para os diversos dispositivos conectados. A lei de Coulomb descreve a intensidade da força elétrica existente entre duas cargas. Assim como ocorre na gravitação, essa interação depende das características das cargas e da distância entre elas. Cargas de mesmo tipo se repelem, enquanto cargas de tipos opostos se atraem. Essa lei representa um dos fundamentos do estudo da eletrostática. O campo elétrico corresponde à região ao redor de uma carga onde outras cargas podem sofrer ação de forças elétricas. Para facilitar sua representação, utilizam-se linhas de campo, que indicam a direção e o sentido da força exercida sobre uma carga positiva de prova. Quanto maior a concentração dessas linhas, mais intenso é o campo elétrico naquela região. O potencial elétrico representa a energia elétrica associada a determinada posição dentro de um campo elétrico. As superfícies equipotenciais reúnem pontos que apresentam o mesmo potencial. Como não existe diferença de potencial entre pontos pertencentes à mesma superfície equipotencial, não ocorre deslocamento espontâneo de cargas ao longo dela. O chamado poder das pontas explica por que regiões muito pontiagudas concentram maior intensidade de campo elétrico. Esse fenômeno favorece a ionização do ar nas proximidades das extremidades e está relacionado ao funcionamento de para-raios. A blindagem elétrica, por sua vez, consiste na proteção do interior de um condutor fechado contra campos elétricos externos, princípio utilizado em diversos equipamentos eletrônicos e estruturas metálicas. Os capacitores são componentes capazes de armazenar energia elétrica temporariamente sob a forma de campo elétrico. Estão presentes em inúmeros aparelhos eletrônicos, contribuindo para a estabilização de tensão, filtragem de sinais, armazenamento temporário de energia e diversas outras aplicações tecnológicas. O efeito Joule corresponde ao aquecimento provocado pela passagem da corrente elétrica através de materiais que apresentam resistência ao movimento das cargas. Esse fenômeno é aproveitado em chuveiros elétricos, aquecedores, secadores de cabelo, ferros de passar roupa e fornos elétricos, embora também represente perdas de energia em sistemas de transmissão. A lei de Ohm descreve a relação existente entre tensão elétrica, corrente e resistência em muitos materiais condutores. A resistência elétrica representa a dificuldade oferecida pelo material à passagem da corrente, enquanto a resistividade constitui uma característica própria de cada substância, influenciada também pela temperatura. As grandezas elétricas relacionam-se de maneira direta no funcionamento dos circuitos. A tensão representa a diferença de potencial responsável por impulsionar as cargas.
A corrente corresponde ao fluxo dessas cargas. A potência indica a rapidez com que a energia elétrica é transformada em outras formas de energia, enquanto o consumo energético depende tanto da potência quanto do tempo de funcionamento dos equipamentos. Os circuitos elétricos simples são formados por fontes de energia, fios condutores, interruptores e dispositivos consumidores, como lâmpadas e motores. Esses componentes podem ser organizados de diferentes maneiras, alterando o comportamento da corrente elétrica e da distribuição da energia.